O absurdo da vida e a grande ilusão. Você já teve aquela sensação estranha de que nada faz sentido? Tipo, você acorda, escova os dentes, trabalha, paga boletos, assiste alguma besteira na internet e vai dormir. Só pra no outro dia repetir tudo, como se fosse um ciclo sem propósito, uma piada sem punchline. Bem-vindo ao absurdo. Não é à toa que Albert Camus, o pai do absurdismo, descreveu a existência como algo essencialmente sem sentido. O universo é indiferente, ele não está nem aí para você, para os seus sonhos ou para os seus problemas. A vida não te deve nada. E se você espera que um dia tudo vai fazer sentido, tem uma má notícia, não vai. Mas calma, antes de sair por aí chutando tudo, deixa eu te explicar por que essa ideia pode ser a melhor coisa que já aconteceu com você. A grande farsa do propósito. Desde que nascemos, somos enfiados num roteiro pronto. Estude para passar de ano, passe de ano para entrar na faculdade, entre na faculdade para conseguir um emprego, consiga um emprego para pagar contas, pague contas até morrer. E o mais louco, a gente compra essa mentira como se fosse um contrato inquebrável. Acreditamos que existe uma linha reta que devemos seguir, como se a vida fosse um videogame com missões obrigatórias. Só que, na real, tudo isso é uma construção social para nos manter ocupados e sob controle. E é aí que Camus entra quebrando a porta e perguntando: e se tudo isso for uma grande piada sem sentido? Sabe aquele sentimento de vazio que bate às vezes? Aquela sensação de que não importa o que você faça, nada parece suficiente? Pois é, isso acontece porque, no fundo, a gente está esperando um propósito maior surgir do nada. Só que ele não vai surgir, e é justamente aí que mora o absurdo. Nós somos criaturas que buscam sentido em um universo que não dá a mínima para isso. É como tentar explicar um filme sem roteiro ou procurar um manual de instruções para um jogo que nunca teve regras. Isso deveria ser aterrorizante, né? Mas Camus diz que, na verdade, essa é a coisa mais libertadora que existe. O suicídio filosófico, a fuga covarde. Diante dessa falta de sentido, muita gente entra em pânico e busca desesperadamente por respostas que simplesmente não existem. E é aí que nascem duas grandes fugas: a religião e os dogmas. Ah, mas Deus tem um plano para todos nós. O niilismo depressivo. Se nada faz sentido, então nada importa. A primeira tentativa de fuga é criar um sentido artificial. Você pode acreditar que existe um plano divino, que tem uma missão especial ou que está aqui por um propósito cósmico superior. Isso pode até te dar conforto, mas no fundo, é só uma forma de evitar encarar o absurdo de frente. A segunda fuga é pior ainda: jogar tudo pro alto e desistir. Acreditar que, se nada tem sentido, então não vale a pena. Parabéns, você encontrou a saída mais preguiçosa e covarde possível. Então, nada vale a pena. Mas Camus sugere um terceiro caminho. E esse é o que realmente explode a sua mente: a revolta do absurdo. Diga foda-se e viva mesmo assim. Aqui vem a grande sacada: você não precisa de um sentido para viver. Isso mesmo, você pode simplesmente existir sem precisar justificar sua existência com um plano maior, ou propósito, ou qualquer narrativa forçada. Camus usa o mito de Sísifo como metáfora. O cara foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra morro acima só para vê-la rolar de volta para baixo, repetidamente, pela eternidade. Parece a definição de tortura, né? Mas e se Sísifo simplesmente dissesse: quer saber? Que se dane, eu vou aproveitar esse rolê de empurrar pedra. Esse é o verdadeiro espírito do absurdismo: aceitar que a vida não tem sentido e mesmo assim decidir vivê-la intensamente. Aproveitar as pequenas coisas porque não há nada maior para esperar. E ir do próprio destino porque não há um final épico esperando por você. Criar seu próprio significado, mesmo sabendo que ele não passa de um monte de ideias inventadas. Isso não é niilismo, isso não é pessimismo, isso é liberdade. E é aqui que a mágica acontece: quando você para de buscar um sentido inalcançável, você começa a realmente viver, sem amarras, sem medo, sem ficar esperando por um momento de revelação divina que nunca vai chegar. Agora a pergunta que fica é: o que diabos você vai fazer com essa liberdade? O caminho do meio entre o surto e a libertação. Beleza, já estabelecemos que a vida não tem um propósito maior e que a busca pelo sentido da existência é basicamente um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Agora a pergunta que vale 1 milhão: se nada faz sentido, então como diabos a gente deveria viver? Essa é a parte em que muita gente surta. Algumas pessoas entram em negação total e se agarram a qualquer crença confortável. Outras afundam no niilismo e viram cascas vazias de gente. Mas tem um terceiro grupo, e esse é o grupo que realmente entendeu o jogo. Camus diria que você tem 3 opções. 1. Viver na ilusão, o caminho mais comum. 2. Desistir de tudo, o caminho mais burro. 3. Aceitar o absurdo e tocar o foda-se, o caminho mais insano,
porém libertador. Quer saber qual é o mais divertido? A ilusão de que a vida deveria ser diferente. A maioria das pessoas vive achando que a vida deveria ser justa, que deveria haver um sentido supremo, que o sofrimento deveria ter alguma explicação. Só que essa palavra deveria é a raiz de toda infelicidade. Porque você acha que está ansioso, frustrado, sempre esperando que algo melhore. Porque você tem um modelo mental do que acha que a vida deveria ser, e a vida não dá a mínima para esse modelo. Quer um exemplo prático? Imagine que você se apaixonou, você fez tudo certo, foi legal, comprou presentes, ouviu os problemas da pessoa, você merecia ser correspondido, certo? Errado. A vida não funciona com um sistema de recompensas justas, você pode dar o seu melhor e, mesmo assim, tomar um pé na bunda sem nenhuma explicação plausível. Isso vale para relacionamentos, trabalho, saúde e qualquer outro aspecto da vida. E acredite, a sua dor não vem do que aconteceu, ela vem da sua experiência de que as coisas deveriam ter acontecido de outro jeito. O absurdismo nos convida a aceitar um fato desconfortável, porém libertador. A vida não tem que ser justa, ela simplesmente é. O desespero do niilismo, o buraco onde você não quer cair. Muita gente que descobre essa verdade simplesmente desiste de tudo. A mentalidade é mais ou menos assim: se nada importa, então por que eu deveria me esforçar? Se não existe sentido, então qual o motivo de continuar vivendo? Se eu sou um monte de células esperando para apodrecer, qual é a graça? Essa é a armadilha do niilismo passivo. Um buraco negro de apatia onde nada tem valor, nada empolga, nada parece valer a pena. A pessoa entra nesse vácuo e se torna um zumbi existencial. Trabalha porque tem que trabalhar, come porque tem que comer, sobrevive porque o instinto a obriga. Só que tem um detalhe: se nada importa, então tudo pode importar. Esse é o grande pulo do gato. Se a vida não tem um sentido universal, você tem carta branca para criar o seu próprio significado. Se não há um propósito supremo, então qualquer coisa pode ser significativa se você decidir que é. E é aí que chegamos ao terceiro caminho, a revolta do absurdo. Aceitar o caos e criar seu próprio jogo. Lembra do mito de Sísifo? O cara que foi condenado a rolar uma pedra eternamente morro acima, só para vê-la rolar de volta? Pois bem, Camus nos faz uma provocação. E se o Sísifo fosse feliz? E se ele simplesmente aceitasse o seu destino e decidisse curtir o processo? Essa é a ideia central do absurdismo. Em vez de se prender ao desespero, você aceita o absurdo da existência e joga o jogo da vida do jeito que quiser. Quer dizer que você pode simplesmente decidir o que quer fazer com seu tempo e suas energias, sem precisar justificar isso pra ninguém. Você pode se tornar um mestre do xadrez porque acha legal, virar mochileiro e explorar o mundo sem um plano fixo, dedicar sua vida a pintar quadros esquisitos que ninguém entende, ou passar os dias escrevendo roteiros provocativos para um canal do YouTube. O ponto é, não há regras cósmicas te dizendo o que fazer. Não existe um caminho certo ou errado, existe apenas o que você escolhe fazer com o tempo que tem. E a ironia é que quando você para de buscar um sentido definitivo, você encontra prazeres e significados que antes pareciam invisíveis. Você se dá conta de que não precisa de um grande motivo para rir com os amigos, comer uma pizza, assistir um filme, aprender algo novo ou simplesmente olhar para o céu e achar bonito. O simples fato de estar vivo já é o suficiente. E se a vida é um grande absurdo, sem sentido, então por que não aproveitá-la até a última gota? A grande virada, quando o absurdo se torna seu melhor amigo. Agora que você entendeu que a vida não tem um propósito universal, que a justiça não é uma lei do universo e que o niilismo é um buraco sem fundo, vem a parte mais divertida, a revolta do absurdo. E não revolta. Aqui não significa chutar tudo e virar um rebelde sem causa. Muito pelo contrário. Revoltar-se contra o absurdo é um ato de inteligência, não de desespero. É a atitude de quem entende o jogo e decide jogar do próprio jeito. A real é que o ser humano precisa de sentido, só que esse sentido não vem de fora. Ele vem de dentro. Você pode decidir que sua vida tem significado sem precisar de validação de um Deus, de uma filosofia ou de uma sociedade que tenta te empurrar um pacote pronto de felicidade. Quer um exemplo? As pessoas mais livres são as que aceitam o caos. Vamos falar de algumas figuras que simplesmente cagaram para essa ideia de que a vida precisa ter um propósito maior. Albert Camus, o próprio pai do absurdismo, em vez de se perder em crises existenciais, ele decidiu abraçar o absurdo e viver intensamente. Jogava futebol, dirigia em alta velocidade, escrevia romances que cutucavam a ferida da humanidade e, acima de tudo, não levava a vida tão a sério. Oscar Wilde, o cara que entendia que a existência era uma grande peça de teatro e que, já que estávamos aqui, o melhor a fazer era ser extravagante, provocador e viver do jeito mais prazeroso possível. Bruce Lee, sim, até ele, o mestre das artes marciais, não acreditava em verdades absolutas. Para ele, você devia ser como a água.
adaptável, fluido, sem se prender a dogmas ou regras fixas. O que todos esses caras tinham em comum, eles não estavam esperando a vida ter um significado para começar a viver. O momento de virada, quando você para de se levar a sério. Aqui está a sacada. A vida é um espetáculo, mas você não é o protagonista de um drama épico. Você não está aqui para cumprir um destino cósmico nem para sofrer por não ter todas as respostas. Você está aqui para experimentar, para testar coisas, errar, rir, mudar de ideia, crescer, aprender e, no final das contas, fazer o que quiser com o tempo que tem. Quando você acredita, quando você aceita isso, tudo muda. Os fracassos deixam de ser tragédias e viram piadas internas. O medo do julgamento some porque você percebe que ninguém tem as respostas certas. Você começa a fazer escolhas baseadas no que realmente quer e não no que esperam de você. E sabe o que é mais doido? Quando você para de se preocupar com o sentido da vida, a vida começa a fazer muito mais sentido. A conclusão: o absurdo como liberdade. Vamos amarrar tudo isso em uma ideia simples. Se a vida não tem sentido, então você está livre para dar a ela o sentido que quiser. Não precisa ser um sentido grandioso, não precisa ser filosófico, espiritual ou profundo. Pode ser algo tão simples quanto quer aproveitar cada momento. E quer saber? Isso já é o suficiente. Então, da próxima vez que a pergunta "qual é o sentido da vida?" bater na sua cabeça, experimente responder "sei lá, mas estou me divertindo tentando descobrir."